Olá! Esse é o canal Tube News. Ative as notificações e inscreva-se para ficar sempre atualizado. Vamos lá para a informação. A Toyota deixou claro que não acredita em um futuro inteiramente elétrico. Enquanto a empresa japonesa está preparada para lançar empolgantes SUVs no próximo ano, ela continua a explorar outras opções de energia. Recentemente, a fabricante estatal chinesa GAC Group, que é parcialmente de propriedade da Toyota Motor Corporation, atingiu um marco significativo ao desenvolver o primeiro motor do mundo movido a amônia projetado para veículos de passageiros. Convidamos você a nos acompanhar enquanto exploramos o novo motor movido a amônia da Toyota e consideramos como isso poderia afetar o futuro dos SUVs. Antes de entrarmos nesse novo motor da Toyota, é crucial entender o que é um motor de amônia e por que ele se tornou tão importante. Um motor de amônia é, essencialmente, uma categoria de motor de combustão interna que utiliza a amônia como fonte de combustível. A amônia é composta por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. A característica distintiva da amônia é a ausência de átomos de carbono, o que resulta na eliminação das emissões de dióxido de carbono durante a combustão, ao contrário dos combustíveis convencionais, como petróleo e gás, que geram essas emissões. Isso torna os motores de amônia uma solução promissora para combater a poluição no futuro. Existem várias abordagens para produzir motores movidos a amônia, e todas elas têm funcionado eficazmente. Uma delas envolve a decomposição da amônia em seus componentes, hidrogênio e nitrogênio, e o uso do hidrogênio extraído em uma célula de combustível para gerar eletricidade. Uma startup chamada Emoji demonstrou essa técnica com um trator John Deere movido a amônia, considerado o melhor do mundo em termos de emissões zero. Outra abordagem é a mistura da amônia com outros combustíveis, como o diesel ou hidrogênio, antes de acendê-los juntos. Essa mistura facilita a ignição e sustenta a combustão. Uma terceira abordagem emprega a amônia como a principal fonte de combustível, embora isso exija tecnologias avançadas, como ignição por faísca, ignição por compressão ou ignição por compressão de carga homogênea. O potencial dos motores de amônia é promissor para o futuro. As principais vantagens desses motores decorrem da alta densidade de energia da amônia, que se refere à quantidade significativa de energia que pode ser armazenada em um determinado volume de amônia. Esse atributo é crucial para o armazenamento eficiente e transporte de energia, tornando os motores de amônia adequados para aplicações onde a alta densidade de energia é essencial, incluindo setores como transporte e geração de energia. A disponibilidade generalizada da amônia, derivada de elementos abundantes na Terra e na atmosfera, realça ainda mais a viabilidade dos motores de amônia como uma solução de energia sustentável. Reconhecendo esses benefícios, a Toyota fez avanços significativos e estabeleceu uma parceria com a fabricante estatal chinesa GAC. Juntas, elas revelaram um protótipo de motor que utiliza amônia líquida como combustível. A empresa alega que esse motor de 4 cilindros e 2 litros é capaz de produzir 161 cavalos de potência, ao mesmo tempo que reduz as emissões de carbono em impressionantes 90%. Esse marco tem implicações significativas para o design futuro de automóveis e a preservação do meio ambiente. No entanto, é importante ressaltar que o desenvolvimento desse motor movido a amônia não foi isento de desafios. Relatórios da Autocar indicam que a equipe de desenvolvimento teve que enfrentar diversas questões, como o gerenciamento do aumento da pressão de combustão e a redução do excesso de emissões de nitrogênio.
Embora esses obstáculos tenham sido significativos, eles destacam a dedicação e a inovação dedicadas a tornar o motor movido a amônia uma realidade. Uma das realizações notáveis desse esforço foi superar os obstáculos relacionados à ignição eficiente e rápida da amônia, que historicamente haviam sido um obstáculo à sua adoção como fonte alternativa de energia em comparação com os combustíveis fósseis tradicionais. Os engenheiros superaram esse desafio, abrindo caminho para a utilização eficaz da amônia na indústria de veículos de passageiros. Shi-Hong John, engenheiro do centro da GAC, afirmou que superaram o obstáculo da dificuldade de inflamar rapidamente a amônia e usá-la em veículos de passageiros. Ele também enfatizou o valor potencial da amônia na sociedade e em usos comerciais. Embora a exploração da amônia como um combustível de baixo carbono esteja ganhando tração em várias frentes, ela ainda enfrenta desafios, como a dificuldade de ignição em comparação com combustíveis fósseis convencionais e o processo de combustão relativamente mais lento. Enquanto os desafios persistem, o desenvolvimento contínuo da tecnologia de motores de amônia e o envolvimento estratégico de grandes players, como a Toyota, indicam um futuro promissor com opções mais limpas e sustentáveis de transporte. A China, que possui o maior mercado de veículos elétricos do mundo, também demonstra interesse em fontes de combustível alternativas, como hidrogênio e amônia, o que poderia prolongar a relevância dos motores de combustão interna. A Toyota tem uma posição sólida no mercado chinês e está ativamente comprometida em atender às diversas preferências dos consumidores. Portanto, a exploração de tecnologias como o motor movido a amônia se alinha com sua abordagem estratégica abrangente. À medida que a tecnologia amadurece, é plausível que ela possa ser adotada em escala global, contribuindo para a transição em curso em direção a opções de transporte mais sustentáveis. Vale destacar que houve avanços anteriores na pesquisa de motores movidos a amônia, como o projeto do Instituto Coreano de Pesquisa em Energia, que desenvolveu o veículo ENVET usando uma mistura de amônia e gasolina, resultando em uma redução de 70% nas emissões de carbono. Portanto, o futuro dos motores movidos a amônia é promissor, com desafios a superar, mas com o potencial de se tornarem uma escolha atraente e ecológica para os consumidores, à medida que as preocupações com a conveniência e a sustentabilidade continuam a crescer. A Toyota, com seu envolvimento estratégico e histórico de inovação, pode desempenhar um papel importante nesse cenário em constante evolução. A abordagem da Toyota em relação ao transporte livre de emissões é multifacetada, englobando uma variedade de alternativas de combustível e veículos elétricos convencionais, além de sua tecnologia de células de combustível de hidrogênio. A Toyota, inclusive com veículos como o Mirai, está ativamente explorando o conceito de motores de combustão movidos a hidrogênio, o que fica evidente em seu envolvimento em várias iniciativas nesse sentido. A indústria automobilística está dedicando esforços significativos para testar e avaliar essa tecnologia. Dada a vasta experiência da Toyota e seu compromisso com visões de futuro, é possível que a empresa considere adotar usinas movidas a amônia, especialmente em mercados como a China, à medida que essa tecnologia amadurece. Importante notar que, atualmente, cerca de 80% da produção de amônia é destinada ao setor agrícola, onde é utilizada como fertilizante. Além disso, a amônia desempenha um papel em indústrias diversas, como na produção de corantes, explosivos, plásticos e diversos produtos químicos, o que demonstra sua acessibilidade e seu potencial como uma fonte alternativa de combustível. Apesar dos desafios contínuos,
Os desenvolvimentos em tecnologia de motores de amônia e o envolvimento estratégico de grandes empresas, como a Toyota, sugerem um futuro onde opções de transporte mais limpas e sustentáveis se tornem realidade. Embora a China possua o maior mercado de veículos elétricos do mundo, a demanda por veículos de combustão tradicionais ainda é robusta. No entanto, há indícios de que o governo chinês está considerando a proibição da venda de veículos de combustão interna, seguindo uma tendência semelhante às políticas adotadas na Califórnia. O surgimento de alternativas de combustível, como hidrogênio, amônia e combustíveis sintéticos, poderia potencialmente estender a vida útil dos motores de combustão. Essas inovações em opções de combustível podem, eventualmente, tornar-se mais eficientes em termos de custo de produção do que veículos totalmente elétricos, oferecendo uma escolha atraente e ecologicamente responsável para um público mais amplo, ao mesmo tempo em que aborda questões de conveniência. A Toyota ocupa uma posição sólida no mercado chinês e adaptou estrategicamente seus veículos elétricos para atender às preferências dessa região. A abordagem ampla da empresa indica um compromisso com a diversidade de preferências dos consumidores. A exploração de tecnologias, como o motor movido a amônia, se alinha com essa estratégia abrangente. Será fascinante observar se essa tecnologia avançará para o mercado comercial e, em caso afirmativo, se será introduzida em escala global. No contexto em evolução do setor automotivo na China, a integração potencial de veículos movidos a combustível alternativo, como aqueles que utilizam amônia, adiciona uma dimensão empolgante à transição contínua em direção a opções de transporte mais sustentáveis. Vale ressaltar que houve avanços anteriores no campo de motores movidos a amônia, como o projeto do Instituto Coreano para Pesquisa em Energia, que desenvolveu o veículo ENVET. Esse veículo pioneiro utilizou uma mistura de 70% de amônia e 30% de gasolina, resultando em uma impressionante redução de 70% nas emissões de carbono. Esse projeto dedicou-se a explorar o potencial de um sistema de motor totalmente movido a amônia, demonstrando a viabilidade dessa tecnologia. Examinando o motor da GAC que utiliza amônia líquida como combustível, é importante observar que parece haver uma produção de dióxido de carbono. Essa observação implica a incorporação de uma fonte adicional de combustível no projeto do motor. Esse arranjo pode ser prático, considerando características específicas da amônia, como a velocidade comparativamente mais baixa de propagação da chama, que poderia representar desafios para motores operando em altas RPMs ou baixas cargas. A combinação da amônia com outro combustível no motor da GAC pode ter efetivamente abordado essas limitações, assegurando um desempenho mais suave e versátil em várias condições de direção. Embora diferentes projetos tenham abordado motores movidos a amônia de maneiras diversas, todos eles destacam os esforços contínuos para aproveitar o potencial da amônia como uma fonte de combustível mais limpa e sustentável para motores de combustão. À medida que esse campo continua a evoluir, é provável que mais inovações e otimizações contribuam para alcançar o objetivo de um transporte ecológico. O que você acha desse motor? Deixe seus comentários.